dois trabalhos de assistência no mundo espiritual, dois trabalhos de cura que envolveram a participação dos chamados seres elementais, também conhecidos como espíritos da natureza. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Nós já fizemos um vídeo sobre esse tema, sobre os elementais, onde contamos o que são os elementais, damos referências iniciais sobre esse tema. Eu deixarei o link desse vídeo na tela final. E nesse vídeo nós trazemos referências de livros de Ramatiz, de André Luiz, de Chico Xavier, todos confirmando que os elementais são seres em transição do reino animal para o chamado reino hominal, uma nomenclatura proposta para o reino das humanidades. E são várias fontes confirmando as mesmas coisas. Por exemplo, há um livro também de Divaldo Franco, pelo espírito Viana de Carvalho, em que esse espírito confirma que os elementais estão em vias de conquistar o pensamento contínuo, o discernimento, para que então possam ser conduzidos a novas experiências evolutivas. E eles trabalham, sim, atuam nos diversos fenômenos da natureza, mas sempre subordinados a seres mais experientes, mais sábios. Os elementais também são muito aproveitados em trabalhos de cura, em assistências espirituais. E hoje traremos dois exemplos. O primeiro deles está no último capítulo do livro Nosso Lar. Quem leu o livro, viu o filme, vocês lembram que André Luiz, depois de um tempo na colônia, ele tem vontade de visitar o antigo lar terreno, algo totalmente normal. Isso então lhe é permitido, porém quando ele chega no seu antigo lar, lá no Rio de Janeiro, ele percebe que a sua ex-esposa Zélia já estava casada com um outro homem, chamado Ernesto. E Ernesto estava muito doente. André Luiz, após um choque inicial que até tirou ele da vibração necessária para ajudar, ele consegue esta vitória espiritual sobre o ciúme e vai além. Ele se propõe a ajudar Ernesto a melhorar. E para isso, ele pede ajuda mentalmente à enfermeira Narcisa, lá de Nosso Lar, a enfermeira Narcisa. E depois de alguns instantes, a enfermeira de Nosso Lar se apresentou e, para a surpresa de André Luiz, ela disse que, no caso de Ernesto, eles teriam que ir à natureza, porque as árvores poderiam prestar um auxílio muito importante. Então eles foram para uma região de mata da metrópole e Narcisa começou a fazer uma evocação com palavras, expressões que o André Luiz não conseguia entender. E para espanto do nosso repórter espiritual, que relata isso no livro, surgiram 8 entidades que, na visão dele, eram criaturas muito estranhas. Se fossem seres evoluídos ou até humanos, provavelmente ele reconheceria. Narcisa explicou para André Luiz que aqueles seres eram servidores comuns do reino vegetal. Em seguida perguntou a esses seres, que eram os elementais, sobre a ocorrência de mangueiras e eucaliptos na região. E então, os seres elementais recolheram energias dessas espécies vegetais e entregaram para a enfermeira Narcisa, que manipulou aquelas energias e passou a aplicar no enfermo durante toda a noite. Ernesto absorveu aquela essência pela respiração, pelos seus poros, e na manhã seguinte apresentou uma melhora inexplicável que deixou Zélia, a ex-esposa de André Luiz, muito feliz. Ernesto tinha um comprometimento pulmonar sério e aquela medicina transcendental com energias da floresta lhe foi muito benéfica. O que faz todo sentido. Sabemos que o reino vegetal é um manancial curativo que inclusive é aproveitado pela medicina alopática, pela ciência, que muito ainda tem a descobrir de recursos no reino vegetal para a cura de muitas doenças.
e num livro de Robson Pinheiro, lembrando que sempre deixamos a lista dos livros citados aqui na descrição do vídeo. O espírito Pai João de Aruanda, ele ensina que quando eles evocam os elementais para um trabalho no bem, eles sempre pedem para que esses seres aumentem o poder curativo das essências vegetais, o que eles conseguem fazer com o próprio magnetismo próprio deles, o que fortalece, segundo o Pai João de Aruanda, o elo entre os diferentes reinos. André Luiz ficou tão feliz quando ele viu a melhora de Ernesto e que ele contribuiu para isso, que quando eles retornaram ao nosso lar, pela primeira vez, isso está no livro, pela primeira vez André Luiz conseguiu volitar sozinho. E ele ficou muito feliz. Ou seja, ele conseguiu alçar as alturas, voar sem nenhum tipo de equipamento. Os espíritos conseguem fazer isso. Temos um vídeo sobre isso que eu vou deixar aí no card. E outra descrição de um trabalho espiritual que envolveu uma assistência, que contou com a ajuda de seres elementais, está no livro Iniciação à Viagem Astral, do médium João Nunes Maia, pelo espírito Lancelin. Nesse livro, o espírito Lancelin, que fazia parte de uma equipe do mentor Miramês, e nesse livro são descritas várias assistências que eles fizeram na crosta terrestre, em diferentes regiões. Nós temos um vídeo em que nós contamos a história do mentor Miramês. O vídeo é sobre as falanges do ar, também vou deixar aqui no card para vocês. E essa equipe do mentor Miramês tem como uma das integrantes mais importantes um espírito chamado Caena, que lá no século VII foi uma rainha de tribos dos montes Urais. Nessa encarnação, Caena desenvolveu uma força de vontade inabalável, ela não recuava diante de qualquer adversidade e ainda era conhecida pelo seu povo como uma grande profetisa. Ela encarnou várias vezes depois dessa experiência e após uma longa jornada de estudos, de experiências diversas, ela se tornou uma grande especialista em energias da natureza e no contato com seres elementais. Caena consegue extrair energias dos vegetais, às vezes com um simples gesto, e ela sempre devolve também o excedente das energias que não são utilizadas nos trabalhos de assistência, para que nada se perca. E por causa dessas habilidades, Caena é muito requisitada no mundo espiritual em diversas equipes que atuam em terras brasileiras. E desde a chegada dos portugueses, Caena encarnou algumas vezes no Brasil, sempre ajudando os povos que aqui foram escravizados. Mas sempre que ela retorna ao mundo espiritual, ela retoma a forma espiritual de Caena, dessa sua encarnação no século VII, que para ela foi um grande marco na sua evolução. E isso é muito comum, os espíritos costumam se apresentar de acordo com a vontade, e é muito comum que eles se apresentem na forma perispiritual de encarnações que para eles foram muito marcantes. E o espírito Lancelin, no livro Iniciação à Viagem Astral, ele conta que a equipe de Miramês foi prestar uma assistência num convento de freiras. Uma das irmãs de caridade estava muito doente, com repercussões em vários órgãos do seu corpo físico, estava acamada, e lá chegando, Caena disse que a natureza poderia ser muito útil naquele caso. Então, Caena, Miramês e Lancelin saíram às proximidades em busca dessas energias. E num pântano próximo ao convento, Lancelin percebeu quando Caena se debruçou sobre uma planta tuberosa e dela extraiu um plasma branco com raias de roxo e recolheu aquela energia. Em seguida, ela encostou a cabeça numa árvore, começou a falar expressões que Lancelin também não compreendia. E a árvore começou a soltar uma fumaça esbranquiçada, que também foi recolhida por Caena. E de dentro
da árvore, para surpresa deste repórter espiritual, começaram a surgir inúmeros seres pequeninos que começaram a brincar com Caena, com Miramês, subindo em suas costas, beijando-os. Miramês ficou visivelmente feliz e até orou em voz alta. Ele disse assim, o mentor: "Louvado seja Deus, em toda a criação existe quem vele por ela. E nós devemos fazer o mesmo, por onde andarmos. Que Deus abençoe sempre estes nossos irmãozinhos." E ao voltarem ao convento, Caena ainda recolheu mais ectoplasma vegetal de alecrins do campo que estavam ali pelo caminho. Ela manipulou todas aquelas energias recolhidas e entregou ao mentor Miramês, que por sua vez também trabalhou aquelas energias, acrescentou energias superiores que só ele como mentor conseguia acessar, e também acrescentou o ectoplasma humano doado por um médium que ali estava em projeção da consciência. Todas essas energias foram então aplicadas na enferma durante a noite, que também veio apresentar uma grande melhora. E no livro Espírito, Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, de José Lacerda de Azevedo, o autor faz um alerta. Ele explica que os elementais são seres inocentes, ainda em transição. Eles ainda não têm pensamentos elaborados, por exemplo, de inveja, de ambição. Eles gostam de servir, de cumprir ordens. E nós nunca devemos utilizá-los ou manipulá-los para que realizem trabalhos antiéticos ou puramente por interesses materiais. Quem assim fizer, com certeza sofrerá consequências pela lei de causa e efeito, que sempre nos procura quando atuamos em desarmonia com as leis divinas para o nosso próprio aprendizado. Além disso, a espiritualidade conta com o auxílio dos elementais nas tarefas de assistência, somente na justa medida do que eles podem fazer, nem mais nem menos. Eles são seres livres, que estão em franca evolução com as suas tarefas junto à Mãe Natureza. Eu tenho certeza que você tem alguma história envolvendo esses seres para contar pra gente. Eu também quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Então deixe aí o seu comentário. Peço que deixe o seu like para nos ajudar a divulgar esse vídeo. Quero te agradecer por ficar comigo até aqui. E vou deixar na tela final o primeiro vídeo que fizemos sobre esse tema, sobre os elementais. E também vou deixar um vídeo que fala sobre o cachorrinho Lorde do Chico Xavier, que em determinado ponto da trajetória do Chico foi muito importante para ele. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!